ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनोभीष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकं रूपानुगाचार्यवर्यं रूपमञ्जारिप्रेष्ठकं पतितपावनकरुणीयं युगाचार्य नारायणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मेरहासर मुरली मनोहर राधिकरसिक मां कृपानिधे स्वप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवास्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também ao meu mais adorado Shikshay Sannyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Srimad Srila Bhaktivigyan Bharati Goswami Maharaj, e a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, que todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem, então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez. Eu sempre costumo começar a aula dizendo essa frase, né? Pela misericórdia de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje, né, mais uma vez. Porque muito se fala em autonomia, né, independência, né, empreendedorismo espiritual. Como se você estivesse fazendo um grande negócio, né, espiritual, no sentido que você tem que se lançar numa grande aventura de investimento, de riscos, etc, etc. Só que esse negócio é um negócio fadado ao fracasso. Agora, existe um outro modelo de negócio, né, que é o modelo da dependência, não do Estado, né, mas sim de Deus e principalmente do mestre espiritual. Então, se não fosse pela misericórdia dos nossos mestres, né, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Muita gente diz, mas tudo bem, você fez uma escolha para estar aqui. Tem a famosa história da escolha. Sim, para muitas coisas a gente faz escolha, mas para outras a gente também recebe presente. A gente também recebe oportunidades que a gente não escolheu receber. E isso chama-se misericórdia sem causa. Então existe mérito, merecimento, misericórdia e misericórdia sem causa. É quando você não fez nada para merecer e mesmo assim você recebe. Não é verdade? Então, ontem eu estava explicando como Krishna, ele quer se
superar, né, e deixar de ter aqueles limites que ele tem, né, de não conseguir dar, né, tanta misericórdia quanto ele gostaria. E aí então ele assume a forma do avatar dourado Chaitanya Mahaprabhu. Certo? Muito bem. Agora, de que maneira Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo essa misericórdia? Através do Mahamantra Hare Krishna. Tá? Então existe um veículo para essa misericórdia. Tá? Então, nessa era de Kali, se você canta os santos nomes, se você canta o Mahamantra, automaticamente você está elegível para receber essa misericórdia sem causa. Então, os nossos mestres, eles são, na verdade, os agentes de Mahaprabhu aqui nesse mundo. Então, vocês podem ver aqui nessas fotos, isso aqui é uma parte só do nosso Parampara. Existem, obviamente, muitos, até Krishna, né, são pelo menos 5.000 anos de geração, né, de mestres, porque Krishna é o Guru original, e Krishna descendeu há 5.000 anos. Então, cada um desses mestres, né, foi transmitindo, né, esse legado, transmitindo essa potência, né, para o próximo, para que ele pudesse, então, distribuir para as pessoas de modo geral. Então, esse conhecimento, a essência desse conhecimento védico, ela é comparada a uma fruta madura que é muito doce e muito saborosa. Só que essa fruta, ela só dá no topo da árvore. Só que de vez em quando, alguns papagaios vão lá e bicam essa fruta. O que vai acontecer com essa fruta depois que o papagaio bica? Não. Não. Vocês nunca comeram fruta do pé, gente? Ela fica mais doce. Aonde o papagaio bicou, fica mais doce. Nunca teve essa experiência? Não teve infância no campo igual a mim. Você sobe numa goiabeira e pega a goiaba mordida por maritaca, ela está mais doce. Então, vejam bem, não é uma comparação que eu estou fazendo agora, tentando elucidar. Não. Isso está nos Vedas. Essa comparação é dada pelo próprio Vyasadeva no Srimad Bhagavatam. Ou seja, a essência do conhecimento védico é comparada a esse fruto maduro e doce que só dá no topo da árvore, ou seja, para você chegar até lá, você precisa fazer uma escadinha, né? Várias pessoas precisam subir até uma certa altura da árvore e passar esse fruto de mão em mão até ele chegar no chão. Só que, no meio do caminho, né, existe uma tentação. Então, os nossos mestres, eles estão nessa árvore do conhecimento védico, passando de mão em mão, né, esse fruto. Só que quando ele pega, né, quando cada um deles pega esse fruto nas mãos, ele sente o desejo de provar. Então ele dá uma mordida nesse fruto. Aí ele passa adiante, o próximo também dá uma mordida nesse fruto. Resultado: quando esse conhecimento é passado pelo Guru Parampara, né, ele vai se tornando cada vez mais doce, cada vez mais nectário, cada vez mais saboroso, né, no sentido espiritual. Né? E também mais potente, né? Ou seja, quanto mais o doce aumenta, mais potente fica. Então, nós somos muito afortunados porque nós estamos recebendo esse fruto completamente doce. Mas é um doce que quanto mais você come, você não enjoa. Não é como o doce do mundo material. Né? Se alguém te dá um pouco do doce que você mais gosta de comer, você vai comer satisfeito. Aí se a pessoa dá um segundo pedaço, você come também. Se dá o terceiro, você come, mas meio empurrado. Se ela dá o quarto, você começa a pensar 2 vezes. Se ela te oferece uma travessa cheia desse doce, você vai falar, não, obrigado, não quero. Para mim já é suficiente. Porque o mundo material é assim, ele tem limites, né? Agora, o doce espiritual não tem limites. Você pode comer à vontade. Não vai dar nenhum tipo de efeito colateral.
né? Então, como o Mahamantra, por exemplo, né? Você pode cantar à vontade a vida inteira, não faz mal para ninguém, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Qualquer um pode cantar e sentir, experimentar, de fato, o poder desse nome. A gente não precisa falar. Se você experimentar, ou seja, se você cantar, automaticamente você vai ter essa experiência. Correto? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele colocou dentro do nome de Krishna toda essa misericórdia. Tem um verso que diz: Namnamakari Bahuda Nijasarva Shaktis Tatrapitanya Mitas Maranena Kalaha Etadrishitava Kripa Bhagavana Mamapi Durdeva Midrisham Ihajani Nanuraga. Shikshastakam. Esse verso diz: Krishna, ele depositou todas as suas potências dentro do seu próprio nome. Namnamakari Bahuda Nijasarva Shaktis. Todas as Shaktis de Krishna, ele investe dentro do próprio nome dele. Resultado, o nome de Krishna se torna mais misericordioso e mais poderoso do que o próprio Krishna. Mas Chaitanya Mahaprabhu, que é quem declama esse verso, ele diz: apesar do nome de Krishna ser tão glorioso, eu ainda não desenvolvi gosto para cantar esse nome. Então eu sou muito desafortunado. É um lamento, na verdade, né? Então essa é a nossa condição. Mesmo sabendo que o nome de Krishna é extremamente doce, benéfico, é um grande elixir, né, espiritual, ainda assim a nossa condição é tal que nós não desenvolvemos desejo, né, por cantar esse nome. Então isso é motivo de grande infortúnio, né, e a gente deve lamentar por isso. Mas qual que é a solução para tudo isso? É continuar cantando, mesmo forçadamente. Então, a importância de nós nos encontrarmos, de nós nos reunirmos, é para justamente quebrar essas resistências que a mente vai criando para a prática do sadhana, para o cantar dos santos nomes. É por isso que eu prezo muito por esse momento da japa de manhã cedo, né? Eu sei que é cansativo, pode ser longo, mas é extremamente necessário. Porque se você não tiver esse treinamento, você não vai conseguir fazer sozinho quando você estiver em casa. Porque é muito mais difícil. Então, um pouquinho daquilo que você está recebendo aqui na imersão, você vai levar depois para o seu dia a dia e você vai conseguir nutrir a sua prática, né, e mantê-la por um certo tempo, né, num nível desejável. Agora, existe uma outra coisa que Mahaprabhu ele manifestou. Não é apenas cantar o nome de Krishna, mas é o canto congregacional do nome de Krishna, chamado Harinama Sankirtana, que concede, na verdade, a perfeição máxima mais rapidamente. Tá? Então, nessa era de Kali, né, o Dharma é cantar os santos nomes de Krishna de forma congregacional, ou seja, na companhia de todos os devotos. Você pode fazer um experimento. Se você coloca uma caixa de som que tem X de potência, né, de decibéis ali de som, né? Você coloca uma outra caixa de som com a mesma potência. Quanto você vai ter de resultado de volume sonoro no final? 2x? Não. X ao quadrado. Se você coloca mais uma, não são 3x de som, é x ao cubo. Porque você está potencializando aquele som muito mais do que apenas a soma daquelas duas caixas de som. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos amplificando o poder e o benefício do nosso próprio canto em várias vezes e recebendo e compartilhando desses benefícios, muito mais do que se você estivesse sozinho. Então, olha que misericórdia, olha que facilidade para nós. Então, cantar em coletivo é sempre muito mais poderoso do que você cantar sozinho. No entanto,
mesmo que você esteja sozinho, você deve cantar. Tá? Não é que eu não vou cantar sozinho, só vou esperar para cantar quando estiver junto. Não é isso. É sempre cantar, sempre, o tempo todo. E de preferência, sempre se reunir, né, com os devotos. Porém, nós não podemos nos deixar seduzir ou distrair, né, por conta desses arranjos. Né? O foco é cantar o mantra. Então a gente está tendo uma oportunidade aqui de realmente focar no que importa, que é o mantra. Não na orquestra, não na música, não na estética. Tá? Isso me lembra uma história de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada foi quem trouxe esse nosso movimento de Mahaprabhu para o Ocidente em 65. Ele chegou nos Estados Unidos e lá ele encontrou o quê? A geração dos hippies. Né? E os hippies se reuniam nos parques, né? Enfim, eles ficavam ali cantando, dançando, bebendo, fumando, né? Enfim, delirando, né? Vendo o céu girar, né? Uma série de coisas. E Srila Prabhupada, ele conta que quando ele começou a pregação dele, ele não tinha nada, ele estava sozinho. E ele pegava um par de cártalas e ia para o Tompkins Square Park, em Nova York. Se sentava debaixo de uma árvore, que está lá até hoje essa árvore. Pegava as suas cartas e ele começava a cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. E aí aos pouquinhos os hippies iam se aproximando, olhando quem é aquela figura, aquele swami, né, cantando sozinho debaixo da árvore. Aí uns, né, se aproximavam, pegavam uma garrafa de vinho e falavam, vai aí, swami, quer dar um trago? Né? E Srila Prabhupada estava completamente absorto. E Srila Prabhupada ele brincava dizendo que se você cantar esse mantra, você vai ficar mais chapado do que fumando esse negócio. Em inglês a gente fala high, né? Você vai ficar mais high do que se você estiver usando essas coisas. Ou seja, a gente vai conseguir elevar a tua consciência muito mais do que com qualquer tipo de enteógeno, psicotrópico, etc. Por mais divino que ele seja rotulado, não há nada tão divino quanto o próprio nome de Deus. Então esse Mahamantra, ele vai sim te deixar completamente pleno, satisfeito. Né? E outra, sem nenhum tipo de efeito colateral. Né? Eu podia dar aqui uma aula completa sobre o efeito dos enteógenos, né? Inclusive lá no meu canal do YouTube você encontra essa aula. Então quem tiver curiosidade, eu abordo vários aspectos, inclusive muito sutis, sobre essa questão do uso de enteógenos. Enteógenos são as plantas de poder, né? Enfim, mas resumidamente, esses enteógenos eles são tamásicos, né? São do modo da ignorância. Então eles te cobram, eles pedem algo em troca por aquilo que eles vão te oferecer. Né? E geralmente eles não pedem pouco. Né? Quase sempre eles pedem, né, você como, né, a própria oferenda. Ou seja, eles passam a te usar porque aquelas entidades não têm um corpo físico. Então eles usam você para desfrutar do mundo material. Então, passado aquele efeito, né, automaticamente você cai dentro de um processo o quê? Inverso. De um processo de depressão, de dependência, de vazio. E automaticamente você precisa consumir mais e mais e mais. Aí você vira escravo daquela substância que seria para te libertar. Né? Enfim. Porém, quando nós cantamos os santos nomes, não há nada que ele vá pedir em troca, não há nenhum tipo de condicionamento, não há nenhum tipo de dependência, a não ser uma dependência positiva, né, e necessária, inclusive, né, para que a gente possa. Então, o Srila Prabhupada ele dizia, no começo,
só tinha o Mahamantra. Não tinha mais nada. Não tinha distribuição de prachada, não tinha uma banda de músicos profissionais cantando, não tinha um templo bonito, não tinham deidades, não tinha livro, não tinha absolutamente nada. Era só o poder do cantar dos santos nomes. Então isso é para nos lembrar que nós não podemos nos distrair até com aquilo que vem no pacote da espiritualidade. Tá? Isso é só para ajudar, né, as pessoas que estão chegando, né, entrarem naquela frequência. Né? Mas para quem quer levar a sério, para quem quer de fato praticar, isso não pode ser, né, o nosso principal objetivo. Tá? Não pode ser. Tá bom? Muito bem. Então, resumo da ópera, Srila Prabhupada transformou os hippies em happies. Como eu expliquei ontem, transformou animais em seres humanos. Não é verdade? As pessoas acham que endeusam muitas vezes os hippies, né? Como se os hippies fossem, né, anjos, seres de outro mundo. Não, não eram. Comiam carne, usavam droga, não tomavam banho, sexo ilícito, né? Enfim, doenças sendo transmitidas, uma coisa horrorosa. Né? Overdoses, negócio assim, bizarro. Mas eram pessoas sedentas por uma outra opção, por uma outra verdade que aquela sociedade ali que eles estavam vivendo não podia oferecer para eles. Os que encontraram na consciência de Krishna deixaram para trás tudo aquilo. Né? Tanto a sociedade materialista quanto o próprio movimento hippie, né? Que era uma espécie também de movimento materialista. Tá? Só que com uma outra roupagem. Então, aqueles que entenderam que o objetivo da vida não é desfrutar dos sentidos, não é ficar vendo cores girando no espaço como se isso fosse, né, algo maravilhoso, extraordinário, é apenas um outro tipo de televisão, né? Tem quem sente em frente da televisão e fique lá hipnotizado. A pessoa toma um ácido e fica hipnotizado olhando para a parede. Não mudou muito, né? Não mudou muito. Então, aqueles que abraçaram de fato, né, a verdade da cultura védica, a verdade dos Vedas, tiveram as suas vidas transformadas. Né? Eu sempre costumo fazer uma pergunta. Né? O que tem de tão especial na cultura védica, né, que ela nunca foi destruída por nenhum invasor, e ela vem se sustentando, e não só, ela vem se expandindo ao longo de milênios. Milênios. Centenas de milênios, na verdade. Não são poucos milênios, não. Tá? O que tem de tão especial nessa cultura? Que a cultura, por exemplo, maia, egípcia, babilônia, suméria, tá? Tantas outras que já existiram nesse mundo e se foram. Grega, desapareceram. Tiveram o seu ápice, o seu apogeu e depois um declínio. E hoje nós só apenas conseguimos viver de artefatos e ruínas ou de memórias longínquas. Essas civilizações, elas acabaram. Por quê? Porque elas não fazem sentido a longo prazo. Elas não servem à humanidade como um todo, no sentido mais profundo, mais abrangente. A única cultura que sobrevive a todas as ameaças da história, do próprio tempo em si, né? O tempo é uma grande ameaça para tudo, é a cultura védica. O que tem de tão especial nela que as outras não têm? Na cultura védica você encontra a origem de todo o conhecimento, não só espiritual, mas material também. Como construir através do vasto, né? Como desenhar engenharia e arquitetura do vasto Shastra, né? Construção aeroespacial de vimanas, de discos voadores, com propulsão a mercúrio. Nem vou entrar nesses detalhes mais específicos, só quem vai entender é a Natasha, que ela faz astronáutica, né? Mas, enfim, propulsão a mercúrio, que é o que permite, né, o objeto flutuar, né, e ter um disparo de velocidade rápido, depois parar, enfim.
É diferente da propulsão, né, de diesel, etc., né, que é uma vez para frente. Né? E que mais? O Ayurveda, um sistema completo de medicina, universal. Né? Que mais? Que mais que vocês podem? O yoga, né? Enfim. Astrologia, química, matemática, filosofia, biologia, tudo está nos Vedas, absolutamente tudo. E quanto mais a ciência moderna se aproxima da verdade, mais ela, como se fala, comprova o que os Vedas já diziam. A ciência moderna, ela vai se adaptando, né? Ela vai se adaptando ao longo dos séculos, ela vai ajustando, né, as suas teorias, porque ela não consegue ser assertiva de pronto. Né? Então, por exemplo, a idade do universo, né, vai variando conforme, né, o tempo. Hoje eles já chegaram em 6 bilhões e poucos de anos, que é exatamente o tempo que os Vedas apresentam da existência desse universo material. Né? Aí tem um outro dado super interessante, que é o começo da humanidade. Né? A humanidade, ela começou há 2 bilhões de anos atrás. Né? Os Vedas explicam isso. Né? Ah, mas não existem provas. Existem. Se você quiser se aprofundar nisso, existe um livro chamado Arqueologia Proibida, do Michael Cremo e do Richard Thompson. Eles são 2 devotos de Krishna, já abandonaram o corpo, são discípulos de Srila Prabhupada, da década de 60, que eram professores, PhDs da universidade, um matemático, o outro arqueólogo, e eles juntos entraram numa pesquisa, num grande desafio de tentar provar que a cronologia védica estava correta de acordo com artefatos que já haviam sido encontrados, né, por vários outros arqueólogos ou geólogos, né, só que foram datados da maneira correta com uma data muito distante das tabelas católicas ou darwinistas. Então eles foram censurados e colocados nas câmaras, nas salas secretas dos museus ou universidades. Então esses 2 devotos tiveram acesso a vários artefatos. Né? O livro deles é dessa grossura, tá? Com muitas evidências, porque esses cientistas que descobriram, né, esses artefatos, eles eram honestos, eles eram sinceros. Eles quiseram datá-los da maneira correta, sem nenhum viés, né, ideológico ou religioso. Só que o establishment não permitia que isso fosse mudado. Só 2 visões eram permitidas, ou a católica ou a darwinista. Resultado, eles resgatam tudo isso, inclusive entrevistam alguns que ainda estavam vivos, né, e aí eles conseguem provar. Né, por quê? O objeto mais antigo encontrado aqui na Terra são esferas metálicas encontradas em minas de ouro da África, tá? Que datam de 2 bilhões de anos. Elas têm, inclusive, desenhos nelas. Então, isso foi justamente a prova que faltava, né, para eles poderem corroborar, porque foi há 2 bi de anos que Brahma deu origem à criação dos seres humanos. Brahma, ele é o primeiro ser, né, criado, mas ele é um semideus, ele não é um humano. E ele existe, né, tanto quanto o universo existe. Ele tem a mesma idade do universo. Né? Mas ele leva um tempo até começar a criar. Ele não cria de cara, ele primeiro entra em meditação, ele faz austeridades, depois ele recebe Diksha de Krishna. Krishna, através da flauta, transmite os mantras para ele. Né? Aí depois é que ele vai criar os seres humanos. Tá? Então, dessa forma, tudo que os Vedas nos apresentam é uma verdade inexorável, indiscutível, mas a gente precisa aprender a apreciar, né, esse conhecimento. Né? A gente precisa, inclusive, muitas vezes, conciliar diferentes conhecimentos que os próprios Vedas apresentam. Tá?
Bom, isso era só um parênteses, tá? Eu quero voltar à ideia do Kirtan. Então, Srila Prabhupada ele veio dizendo que é importante entender que o cantar do mantra é o mais importante. Não é se tem um violino, se tem uma harpa, se tem um som amplificado bonito, se a gente está num lugar paradisíaco ou não, isso não importa. Isso não importa. O que importa é louvar a Krishna através do canto do seu nome. Tá? Isso é que é a essência. Tá bom? Então, quando eu estava cantando, eu expliquei para vocês um pouco do processo do Kirtan. Né? O Kirtan ele começa lento, profundo, né? Trazendo um sentimento de saudade, de separação por Deus. Como se nós estivéssemos separados daquele que é a pessoa mais importante na nossa vida. Né? Daquele sem o qual nós não deveríamos, inclusive, conseguir continuar vivos. Né? E aí, na medida em que o Kirtan vai acelerando, né, a gente vai correndo na direção de Krishna, né, tentando se aproximar dele cada vez mais. E quando você encontra Krishna, existe ali uma felicidade sem limites. Existe ali uma satisfação plena. Porém, existe algo ainda superior a esse encontro com Krishna. O que seria? Alguma ideia? O que há de mais grandioso, ou mais importante do que se encontrar com Krishna? Não, estar com ele já é servi-lo, né? Não. Quero que vocês maquinem. O que traz mais felicidade? Encontrar, conseguir uma coisa que você gosta ou compartilhar aquilo que você gosta com os outros? Então, se encontrar com Krishna é a primeira etapa, mas dar acesso a Krishna é a segunda etapa. Compartilhar Krishna com os demais é o que de fato vai trazer a maior felicidade, não só para você, mas também para Krishna. Então, nesse momento, inicia-se um duelo. Um duelo entre a felicidade de ter Krishna e a felicidade de dar Krishna. Só que é um duelo em que nenhuma das partes vai encontrar a derrota. É um duelo em que ambas as partes sairão vitoriosas. Porque uma depende da outra. Então, quanto mais você tem Krishna, mais você quer dar Krishna. Quanto mais você dá Krishna, mais você tem Krishna. É dando que se recebe. Então, quanto mais feliz você é, mais você quer ver os outros felizes, né, dando Krishna para eles. E isso é amor de verdade. Amor não é receber, amor é dar. Então, eu expliquei para vocês que o processo que nós seguimos nessa era chama-se Harinama Sankirtana. Hari, Deus, Nama, nome, né? É um cognato, né? Do sânscrito com português e com inglês também, com várias outras línguas. O que mostra já, entre parênteses, né, que a origem das línguas é o sânscrito. Tá? Isso é algo muito importante também. Sankirtana. Kirtana, cantar, né? Falar. San, esse prefixo san, ele é muito importante. Ele tem alguns significados. O primeiro significado vem de sanga. Sanga é associação, contato, companhia.
Ou seja, é o canto congregacional, é o Sankirtan. Mas existe um outro significado mais profundo, que é Sarvatobhavena Kirtana Sankirtana, aquele canto dos santos nomes que é feito com um conhecimento, um entendimento, na verdade, né, adequado sobre a relação que eu tenho com Krishna, é que é o canto ideal. Ou seja, cantar por cantar traz benefícios? Claro, é o nome de Deus, não tem nenhum prejuízo, é sempre benefício. Agora, cantar com o entendimento de que eu sou um servo de Krishna, isso já muda muito. E dentro de ser um servo, que tipo de servo nós gostaríamos de ser? Então, tudo isso vai de acordo com a sua própria realização espiritual. Tá? Então, dessa forma, no começo, né, a gente pode cantar todos os tipos de mantras para todos os deuses, etc. Né? Até lembro que uma vez eu estava em Viena, recentemente agora, e eu estava numa escola de yoga dando uma palestra, e aí uma das alunas perguntou para mim, mas vem cá, por que você só canta o mantra Hare Krishna? Não quer variar o seu repertório? Basicamente, é o que ela estava dizendo. Aí eu disse para ela, porque eu quero estar com Krishna, não com nenhuma outra deidade. Ela falou, mas se eu não sei, né, com quem eu quero estar, eu posso cantar para todos? Claro que pode, deve, não tem problema. Mas quem canta para todos é porque ainda não encontrou qual é a sua forma divina, né, para ser adorado. Então, você precisa saber que não basta só cantar mantras para várias deidades como se isso fosse te dar um benefício espiritual garantido. É melhor já cantar para todos que eu já garanto alguma coisa. Ao contrário, quanto mais você varia, menos chance você tem de ser contemplado. Sabe por quê? Porque a própria deidade não sabe ou não entende por quem você de fato tem fé e a quem você de fato quer servir quando você estiver no mundo espiritual. Porque cantar o mantra significa que eu estou praticando algo para alcançar, né, a morada divina. Eu quero entrar na morada de Krishna, eu canto o mantra para Krishna. Eu quero entrar na morada de Shiva, eu preciso cantar para Shiva. E assim por diante, com o Sr. Rama, com Nrsimha, né, com Durga. Mas Durga é um pouco mais complicado, porque Durga, ela mora aqui no mundo material, né? Então, se você quiser ficar aqui no mundo material para sempre, tudo bem, não tem problema. Mas... Então, assim, existe, eu estou sendo assim bem breve, mas assim, existem muitas nuances, muitas sutilezas nesse processo de cantar para deuses e semideuses. Né? Qual que é a diferença entre Deus e semideus? Tudo isso é muito importante, tudo isso vem de Sambandha Jnana, ou seja, o entendimento da relação que eu tenho com essas personalidades. Tá? Então, o nosso objetivo deve ser cantar com consciência, com meta, com um desejo. Porque quando você canta, você está chamando aquela deidade. Você vai chamar ela para quê? Para mandar ela embora chamando o outro depois? Né? Não faz sentido. Então lembrem-se, não é um som, é uma personalidade que está ali. Não é para distrair, porque é bonito, porque é envolvente, porque, né, eu sinto uma paz muito grande, tá bom. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo é invocar aquela presença, aquela energia, para quê? Eu chamo Krishna, por favor, venha, revele-se para mim. Por quê? Porque eu quero te servir. Tá bom? Então, assim, até o uso terapêutico dos mantras, ele existe, é claro. Né? Mas ele pode ser usado? Pode. Mas desde que você saiba, né, os limites daquela prática, né, e as outras possibilidades que existem também. Tá bom? Então, esse é um aspecto do Kirtan, né, do cantar com consciência, com entendimento. Agora, existe um outro lado também, que é o lado da dança.
né, que é muito importante. Quando você está feliz, resultado, você dança, não é verdade? Então, quando você encontrar Krishna, qual será o resultado? Você vai dançar, né? Então, quando você vê os devotos de Krishna sempre dançando, é porque você não tem ideia da felicidade que a gente sente quando a gente está cantando o nome de Krishna, porque Krishna vem. E quando Krishna vem, quando ele está presente, automaticamente vem a bem-aventurança. E quando vem a bem-aventurança, vem automaticamente, nem que você não queira. O seu corpo ele vai pular. O seu corpo ele vai automaticamente explodir com aquela emoção. Então, para poder exemplificar bem essa história, eu escrevi uma poesia que chama-se A Dança do Tao de Krishna, mas Tao com O, de taoísmo. Então, a dança do Tao de Krishna. Uma vez eu estava na China, eu fiquei hospedado na casa de uma moça que era taoísta. Ela não era devota de Krishna, ela era amiga dos devotos, mas ela era quem tinha uma casa que podia me receber, né? Então, eu fiquei na casa dessa taoísta. A casa dela era cheia de escritos taoístas, né, etc, etc. Eu já fui taoísta na minha adolescência, ali comecinho da juventude, né? Inclusive, eu escrevia aforismos taoístas, né, meio que dando uma continuação, né, ao Tao Te Ching, né? E, enfim, aí, na casa dela, já como devoto de Krishna, eu comecei a sentir uma espécie de remorso, uma espécie de culpa, porque eu havia escrito já muito sobre o taoísmo, mas nada sobre Krishna ainda, né? Eu era poeta, né? Então eu escrevi muita coisa já, mas nunca tinha escrito nenhuma poesia sobre Krishna. Aí eu pensei, eu preciso escrever uma poesia para Krishna, essa era a primeira demanda, e a segunda era conectar Krishna com o Tao. Esse era o grande desafio. É importante aqui dizer, o Tao, ele não é como o budismo. O Tao, ele é impersonalista, mas ele é teísta. Ele crê, o Tao é Deus, tá? O Tao é Deus. O Tao, ele é uma entidade, ele é Deus, né, a parte, né, da criação das almas, da realidade, né? Já o budismo, ele nem crê em Deus, nem crê em Deus. É uma doutrina para a mente, né, para você desconectar a mente dos objetos materiais e parar de sofrer. Basicamente isso é budismo. Então, eu quis fazer uma conexão, né, do Tao com o Vaishnavismo, com Krishna, ao mesmo tempo fazendo uma crítica ao budismo. Então, como é que ficou essa história? Eu vou ler para vocês e depois a gente vai comentar. Quem já leu o Tao Te Ching, quem já tem alguma ideia sobre taoísmo? Só para eu ter uma ideia, só para a gente... Bacana. Vocês vão, de repente, entender um pouco aqui da sintaxe da coisa. O Tao é dinâmico, tal qual um rio que flui. O rio dança, o Tao dança. O movimento do Tao é perfeito. É a expressão do belo na harmonia da dança. O Tao é o grande dançarino, que está sempre fluindo em sua dança perfeita. Krishna é o grande dançarino. Krishna é a origem do Tao, a origem do movimento e da dança. O eterno sempre inédito, sempre novo e refeito, mas que nunca deixa de ser o mesmo Tao de Krishna. Para refletir a natureza do Tao, você deve aprender a dançar como o rio, aprender a dançar com o Tao de Krishna. Meditar no rio é meditar no Tao. Meditar no Tao é meditar em Krishna. Meditar é refletir a natureza do rio como dança, a natureza do Tao como dança, a natureza de Krishna como dança. Se te sentares para meditar à beira deste rio, em silêncio e com os olhos fechados, refletirás apenas a natureza das pedras estagnadas que refletem a natureza do rio. Mas se quiseres refletir a natureza desse Tao,
É preciso dançar como o rio, dançar como Krishna. Meditação é dança, é movimento, harmonia e beleza. É dançar em comunhão eterna com o grande dançarino. O tal dança, Krishna é o grande dançarino. Sua dança é a vida do universo, é o yoga da alma e a arte da criação. Dançar para Krishna, a verdadeira meditação. Dançar com Krishna, a verdadeira união. Então aqui, nesse poema, existem algumas comparações. A primeira é que o tal está sempre fluindo, né? Esse é como se diz, é um pilar importante do próprio taoísmo, né? Que o tal ele flui, né? Só que esse fluir não é um fluir estático, retilíneo, homogêneo. Ele é um fluir o quê? Sinuoso. Ele é um fluir que tem o quê? Dança. A dança é quando o movimento não é retilíneo, é dança. Né? Se eu faço assim, não é dança. Mas se eu faço assim, se eu mexo a mão assim, faço uns mudras, isso já vira dança, como o indiano faz com o braço assim. O indiano dança muito com o braço, né? Então, essa dança, ela é a expressão máxima, né, desse fluir do tal. Então o tal, na verdade, ele é um dançarino. Lembre-se que por trás de tudo existe sempre uma personalidade. Esse é o principal ensinamento dos Vedas. Tudo tem uma personalidade por trás. Né? Então o tal ele é alguém. Alguém que cria, alguém que perdoa, alguém que julga, alguém que, né, arquiteta. Né? Então tem uma pessoa ali por trás. Né? Tem uma identidade por trás. E quem é essa identidade do tal? É Krishna. Porque aqui o tal ele é um pouco impessoal. Né? Ele não foi nomeado. Inclusive tem até um verso que diz que o tal é o inominável, né? O grande segredo, o grande mistério, enfim. Mas o fato é que mistério só existe enquanto você é ignorante, né, acerca daquele mistério. Quando a ignorância se vai, acaba o mistério. Né? E o sentido da vida não é contemplar o mistério, mas contemplar a verdade que você antes não sabia, que você antes desconhecia. Então o mistério é algo temporário. O mistério não pode ser eterno, porque a verdade ela tem que ser conhecida. A verdade não pode ser omitida da gente para sempre, correto? Então, o fato de você não conhecer a verdade é o fato de é porque você está sob o véu da ignorância. Mas quando você remove esse véu, automaticamente ali está a verdade para você contemplá-la. E essa verdade ela tem um rosto, e é o rosto de Krishna, tá? Aí agora vem a crítica com os budistas. Né? A meditação, ela não pode ser sentar-se de olhos fechados em silêncio. Né? Por quê? Porque você não vai refletir a natureza do rio, que é o quê? Fluido, dinâmico e dançarino. Você vai estar refletindo a natureza das pedras que estão paradas ao longo do curso do rio. As pedras são estáticas, imóveis. Mas nós não queremos refletir essa natureza. Nós queremos a natureza do grande dançarino, a natureza de Krishna. Então, meditar é dançar. Dançar com Krishna e dançar para Krishna. Então, a dança ela tem um ponto muito importante. Tanto que Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, ele dançava constantemente. Né, com os seus amigos, cantando o Mahamantra e dançando. E a dança dele é descrita como algo assim extremamente estático, algo que fazia a terra tremer, de tão forte, de tão estática, de tanta emoção espiritual que ele manifestava naquela dança. Tá? Quem tiver oportunidade, né, a gente pode até puxar lá pelo Chaitanya Charitamrita, né, que tem a descrição bem detalhada de como Mahaprabhu dança. Né? Então, a dança ela é um sintoma, né, inevitável daquele que está tendo, né, essa comunhão com Deus, essa comunhão com o poder do nome. Tá? Mas não é que você precise ser um grande erudito nos Vedas,
né, um grande praticante, não. Qualquer pessoa que entre aqui pela primeira vez vai sentir essa vibração e vai ser tomado e contagiado e vai experimentar um pouquinho daquela doçura. Qualquer pessoa, tá? E se você já tiver vindo de várias vidas, né, com uma prática constante, aí o efeito é imediato. Aí quando você ouve, quando você sente, você quer se render e só viver cantando, né? O resultado vocês estão vendo aqui, né? Não tem outra, né, outra explicação, né? Aí você vai raspar a cabeça, você vai vestir a roupa rosa e você vai virar, né, um ponto de, né, de atração turística onde quer que você vá, né? Eu lembro que quando eu voltei da Índia, depois de 7 anos lá, eu vim para São Paulo primeiro, né? E isso foi em 2014. Eu fiquei muito receoso de como as pessoas iriam, né, me ver, né, me julgar, vestido assim, enfim, diferente, etc, etc. Né? Aí eu saí já, né, do avião no aeroporto olhando para baixo, né? Caminhava assim olhando para baixo, né, com vergonha, né, com medo de ser, né, ridicularizado, julgado, enfim, achado, né, alienígena, estranho, enfim, né? Aí, quando eu comecei a olhar em volta, falei, eu sou o mais simples aqui. Em São Paulo, eu sou o mais normal. E eu que passei a olhar para as pessoas, cada uma mais estranhas do que a outra. Falei, que mundo que é esse? Eu perdi o contato com a realidade. Eu voltei, tipo, sei lá, 1000 anos depois, né? E tô vendo aqui um monte, gente, as pessoas mais estranhas do mundo. E eu era ignorado, ninguém olhava para mim. Eu falei, tá bom, pode relaxar que tá tranquilo, ninguém vai ficar reparando. E era eu que estava reparando nas pessoas. Os cabelos mais doidos, as roupas mais loucas, uma coisa assim, né? Tatuagens, piercings. Na minha época, ter tatuagem era assim, uma tatuagem de caveira com um raio, entendeu? Ou então um dragão aqui, entendeu? Era isso, né? Ou a sua namorada, né? O seu namorado, era isso. Hoje em dia o pessoal se cobre de tatuagens, né? Impressionante. Então, assim, o choque foi meu, na verdade, não foi deles. Então a gente vai ter a oportunidade, né, hoje, amanhã, né, de ter um pouco dessa, né, dessa experiência, dessa vibração, né, sentir um pouco como... E outra, quando você dança, você está usando todos os seus sentidos, né? Então é a meditação mais fácil, né? Tenta observar a sua mente. Quando você está sentado, né, cantando o Mahamantra, tem algum tipo de distração que pode surgir na sua mente. Uma lembrança, alguma coisa que vem, você às vezes até se desconecta, perde né, uma repetição de verso, porque não é tão envolvente. Agora, quando você dança, canta e pula, você esquece de tudo, absolutamente tudo. E você fica completamente absorto, isso é meditação. É que a gente está acostumado com o estereótipo de meditação do sentar, ficar de olho fechado e silenciar. Meditação significa estar absorto no seu objeto de adoração, no seu objeto de meditação, seja ele qual for, né? Então não importa se você está andando, né, sentado, né, fazendo atividades domésticas, por exemplo, se você está se lembrando de Krishna, isso é meditação. Meditar significa sempre estar lembrando de Krishna, né? E a maneira mais fácil de você lembrar dele é cantando o nome dele. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta mais, queria saber se você tem esse boato, não sei se eu posso falar disso, mas se é um boato ou se chegou aos meus ouvidos. Chaitanya Mahaprabhu foi o responsável de tirar a dança dos templos. Não entendi. Temos um comentário de que Chaitanya Mahaprabhu
Mahaprabhu chegou em Orissa e foi responsável por tirar a dança dos templos, porque os templos, Que dança? a dança das Maharis, Das Devidasis. Devidas. Ah, E não tirou, não foi ele, não. não Isso é foi tirar, muito mas depois. influenciar a dança para fora dos templos. Não, de maneira nenhuma. Bom, eu não sei em que sentido você está falando, tirar do templo no sentido de banir ou de popularizar. Popularizar. Entendi. Não, nem uma coisa nem outra, na verdade. Nem uma coisa nem outra. O banimento veio mais tarde, bem mais tarde, isso foi coisa de 2 séculos para cá, né? Mais ou menos, 1,5 século talvez. E outra, ele jamais poderia ter popularizado, primeiro, porque ele era um sannyasi, né? Ele inclusive não tinha contato com nenhuma mulher, nenhum tipo de mulher, ele era extremamente estrito, né? Então assim, não havia nada que ele pudesse fazer, nem para falar em nome delas, ou para inclusive, né, dar a entender alguma coisa. Ao contrário, ele evitava ao máximo qualquer conexão com mulheres. Porque ele era um sannyasi, né, estrito, ele era assim, um modelo ideal de sannyasi. Né? E outra, esse seva, né, para poder explicar para eles, né, quem são as Devidasis, eram moças que eram dançarinas, né, que daquela famosa dança Odissi, né, que vocês conhecem, Odissi, né, que dançavam para a deidade de Jagannatha, né, lá em Puri. Então eram meninas que dedicavam suas vidas exclusivamente, né, para dançar para Deus, dançar para a deidade. Então elas não casavam, não tinham nenhum tipo de, né, trabalho, etc. Elas viviam exclusivamente para dançar para Jagannatha, para Krishna. Então era algo muito, muito reservado. O público não via isso. Era só para Jagannatha. Porque eram meninas belas, meninas jovens, meninas que tinham um talento incrível e que qualquer homem, só de ver, já ficaria atraído. Tá? Então, portanto, era algo extremamente reservado para Jagannatha. Tá? Então, não poderia ter essa possibilidade de popularizar, porque elas vão dançar onde? Na rua? Para quem? Não faz sentido, perde o sentido da coisa. Agora, a técnica Odissi, ela pode ser usada por qualquer pessoa, né? Então, você pode dançar. A técnica ela já existia, ela sempre existiu, na verdade, né? Essa dança, ela sempre existiu. Tá bom? Mais alguma pergunta? Sim? Eu fico tentando trazer para a prática tudo isso que você fala, né? Uhum. Para a vida leiga, prática. E aí eu fico me perguntando, né, se uma pessoa que é leiga, eu não vou ser monge ou não sou super devota, mas reverbera comigo tudo isso que você está trazendo, mas parece que se eu não escolho viver uma vida devota, parece que eu estou errada. Só que eu Entendi. estou pegada na minha vida como ela é. Entendi. Materialista, sei lá. Então, na verdade, não é bem assim, né? A vida de um renunciante, ela não é a única forma, né, de viver, né, a devoção. Ao contrário, né? Todas elas aqui são chefes de família, né? Trabalham, têm a sua família, filhos, mas são devotas, tá? A renúncia, ela é um estágio assim bem mais, vamos dizer, ela inclusive não é necessária, tá? Para você alcançar a perfeição final. Isso inclusive é um grande, vamos dizer assim, um certo, né, mito, né, vamos dizer, de que só se você renuncia você alcança a perfeição. No Vaishnavismo isso não é uma verdade. Você pode alcançar a perfeição tendo família, trabalhando, né, fazendo atividades domésticas sem nenhum problema. Inclusive tendo vários desejos materiais, inclusive, né? Enfim, é um tema bastante complexo para a gente agora desenvolver rapidamente, mas quem sabe amanhã ou depois a gente pode falar sobre isso. Porque, veja bem, Bhakti, ela funciona como um remédio, tá? Ela funciona como uma medicina.
Quando você está doente, você se cura apenas após tomar o remédio. Você não se cura e depois toma o remédio, certo? Então você só vai se curar dos seus apegos materiais depois que você tiver devoção e bhakti dentro de você. É como tentar remover a escuridão de um quarto sem acender a luz. Não tem como você tirar a escuridão e depois colocar a luz. Não. Quando a luz entra, automaticamente a escuridão se vai, certo? Então, quando o bhakti entra no seu coração, automaticamente você perde o interesse pelo mundo material. Mas de que forma você perde esse interesse? Você perde esse interesse no sentido de desfrutar do mundo material independente de Krishna. Ou seja, quando você acha que as coisas são feitas para você, né, e não para, na verdade, o prazer e o serviço de Krishna. Então, o que muda nas nossas vidas aqui, praticamente falando, como você colocou, é que a gente coloca Krishna no centro das nossas vidas. Né? Então, suponhamos, você gosta de comer sorvete, bolo, pizza, etc, etc. Não tem nenhum problema. Se você oferecer para Krishna, esse alimento se torna espiritualizado, livre de karma e vai ajudar, inclusive, na sua meditação, né? Na sua consciência de Krishna, né? Através de um alimento que qualquer yogi rejeitaria. Por quê? Não, porque vai agitar os sentidos, né? São alimentos muito, né, saborosos, muito opulentos, né? Mas Bhakti, ela transforma tudo, né, de forma positiva. Então, isso é só um exemplo. Você pode colocar tudo no mundo material, na vida material, em função de Krishna, e sublimar tudo isso e fazer o seu yoga no seu dia a dia. Então, toda casa deveria ter uma deidade de Krishna. A deidade é o centro da casa. Então, a família ela gira em torno daquela deidade. Né? Então, tudo aquilo que você cozinha, você traz para a deidade. Né? Você vai manter as regras da casa de acordo com as regras de um templo, por exemplo, né? Ou quase todas as regras de um templo. Enfim, né? A questão toda é você mudar a perspectiva. Isso chama-se Yukta Vairagya. Vairagya significa renúncia. Existem basicamente dois tipos de renúncia. Uma chama-se Yukta Vairagya, a outra chama-se Markata Vairagya, que é a renúncia do macaco. Né? Markata Vairagya significa a renúncia de um macaco. O macaco é um animal que não constrói casa, não faz ninho, não tem nenhum tipo de bens, né? não acumula nada, né? Vive o quê? Comendo folha seca da árvore, né? Dormindo debaixo de árvores, como se fosse o maior dos renunciantes, correto? Só que dentro do macaco, né, tem um furacão. Ele está o tempo inteiro brigando com os outros, roubando coisas dos outros, né? Extremamente agitado. Ou seja, externamente você pode parecer muito renunciado, mas internamente você pode ser muito apegado. E o oposto também é possível. Você pode parecer externamente muito apegado, mas ser internamente muito renunciado. Então a gente chama isso de Yukta Vairagya, que é a Vairagya adequada, renúncia adequada. E ela se caracteriza pelo fato de você não rejeitar os objetos do mundo, mas sim usar tudo para o serviço de Krishna. Então, por exemplo, a gente tem uma câmera, um tablet, um telefone, um computador, uma casa maravilhosa, né? Instrumentos, né? Um alimento super saboroso, tudo isso para servir a Krishna. Então a gente sai da posição de explorador, né, para a posição de servo. Né? Então você para de querer tirar para si, né, e passa a dar, né, para o outro. Então Bhakti ela é muito simples, na verdade. E ela é muito mais fácil do que você seguir yoga, do que você seguir jnana, né, seguir, enfim, outras linhas, né, de prática espiritual. Porque ela não requer muita, como se diz, não requer muitos pré-requisitos.
né, para você poder cumprir. É muito simples, Bhakti. Né? Bhakti é tão simples que você pode passar por ela e nem perceber que ela está ali. Bhakti ela é singela, ela é sutil, ela é simples, ela é humilde, né? Ela é discreta, ela não quer chamar atenção, ela não quer os holofotes. Por quê? Porque Bhakti coloca Krishna no centro. Os holofotes são para Krishna, não para a gente. Né? Então, dessa forma, você pode ser uma grande yogini, né? Cuidando da sua família, dos seus filhos, da sua casa, tendo o seu emprego, porque o sentido do yoga não é fazer posturas, né? Se isolar nos Himalaias, isso não é yoga. Como eu expliquei ontem, isso pode ser inclusive uma grande armadilha do ego. Né? Eu faço isso para, né, ser famoso, para ser, né, enfim, reconhecido, elogiado, admirado. Tá bom? Mais ou menos isso.